Seguinte, antes de começar o vídeo, eu queria explicar mais ou menos como ele vai ser, porque senão ia ficar um tanto estranho de ver. Eu vou falar brevemente um pequeno resumo de cada universo alternativo, e é um resumo bem breve, para te instigar a procurar mais, porque se eu fosse falar de forma profunda de cada universo, o vídeo ia ficar com pra lá de meia hora, e ia ficar um tanto inviável eu editar um vídeo assim no PC que eu tenho. E deu um trabalho imenso pra editar esse vídeo, então dá like, se inscreve, faz essas coisas aí, ativa esse maldito sino, porque dizem que funciona. E também eu tô prevendo alguns comentários que o pessoal pode acabar fazendo aí no vídeo, então assiste até o final que eu vou dar outro aviso no final do vídeo. É isso, vamos lá. Monster Falls. Eu já vi várias pessoas falando sobre esse universo alternativo, só que ele é um que meio que tem várias versões, e pelo que eu vi ele já foi alterado muitas e muitas vezes. Então eu vou ler uma das sinopses que eu encontrei. Dipper era meio cervo, meio humano, e era o único da espécie, então ele não tinha muitos amigos, até que um dia uma tempestade muito forte chegou na floresta, e Dipper teve que se esconder em uma caverna. No dia seguinte, ele foi tomar água num lago ali perto. Enquanto estava tomando, uma sereia aparece na frente dele. Depois de um tempo, ele tenta falar com ela. A sereia finalmente fala seu nome, Mabel. Dias depois, uma lobisomem diz para Dipper sair da floresta, antes da lua cheia. Eles, Dipper e Mabel, saem da floresta e fazem muitas aventuras no mundo mágico, conhecendo vários personagens, inclusive Stan, como mostra aí, que é uma gárgula. Relativity Falls. Nesse universo alternativo, é como se os personagens trocassem de lugar, tanto que Stan e Ford vão visitar sua tia-avó Mabel, e o Dipper que escreve os diários, que em vez de uma mão na capa, tem um pinheiro. Então você meio que imagina que todo personagem na série tem um pai ou algum responsável, ou alguém que seja meio que um adulto da pessoa assim, ele troca de lugar com essa pessoa. O pai da Wendy assume o lugar dela, o pai da Pacífica assume o lugar dela, a avó do Sus assume o lugar dele, e vai seguindo dessa maneira. Gravity Rises. Nessa versão, Dipper e Mabel têm a personalidade trocada, Pacífica e Gideon também. Robbie trabalha na cabana do mistério, e Mabel tem uma queda por ele, e a sua rival amorosa é Wendy. Ao contrário da versão original, nessa quem cai no portal é Stan e Ford que consegue resgatá-lo. Stan Stuck. Mabel acidentalmente viaja no tempo e encontra o Stan, na época que ele foi expulso de casa, ainda jovem. Enquanto isso, ambos viajam e Stan cuida dela sem saber que ela é sua sobrinha, como obviamente não tinha como ele saber. Anti-Gravity. Dipper, Mabel e Pacífica são adolescentes, enquanto Wendy e Sue são crianças. Nessa versão, o Wendy tem uma queda por Dipper, que não se interessa por ela por se considerar velho demais. E a rival amorosa da Wendy é a Pacífica. Mystery Truth. Stanley, Stanford e Fiddleford, que se você não sabe, é aquele carinha lá que ficou louco, que eu esqueci como é que trocaram o nome dele, se eu não me engano é McGuggets, uma coisa assim. São um trio que trabalham juntos desvendando mistérios, e eles se separam após Ford cair acidentalmente no portal, e Fiddleford apaga sua memória tantas vezes ao ponto de enlouquecer, mais ou menos como é no desenho, só que com algumas alterações. Drifting Stars. A história ocorre após o episódio Não É O Que Parece, quando a Mabel aperta o botão para desligar a máquina e acaba sendo sugada pelo portal, onde conhece Ford, e anos depois Dipper reabre o portal, para poder salvar Mabel e consequentemente Ford. The Aged Stanley. Stan volta a ser uma criança e não tem lembranças de nada. Ford, já idoso, tenta achar uma cura para fazer ele voltar ao normal. Symbol Falls. Nessa versão, os personagens meio que são sua representação nos símbolos que o representam. Então, o Dipper é um pinheiro, a Mabel é meio que uma estrela, e dá pra entender como é que vai seguindo isso daí. Não são todos os personagens que têm desenhos deles feitos como símbolos, então eu vou colocar alguns que já tem, como a Wendy e o Robbie, por exemplo. One of Us. A história onde o Ford decide se juntar ao Bill pra poder assim dominar o mundo. Mano, o Bill Shaper é foda. Sim, eu falei de propósito do Bill Shaper. Ghost Stan. História onde Stan se sacrifica para derrotar Bill, mas acaba morrendo. Mas seu fantasma fica para proteger seu irmão e seu sobrinho. Beauty and the Beast. Stan e Ford brigaram. Uma maldição transformou Ford no diário e Stan em uma fera. Tá, nessa eu achei bem viajado. Crystal Falls. Essa versão se trata de um crossover com Steven Universo. Mabel tem os poderes de Steven, Dipper com os de Pérola, Stan com de Ametista e Ford com de Garnet, e Bill com as diamantes, azul, amarelo, branco e rosa. Reunion Falls. Mabel e Dipper são separados ao nascer. 12 anos depois, Mabel descobre que tem um irmão gêmeo e viaja até Gravity Falls para procurá-lo. E assim como no desenho, Dipper mora com Stan na cabana do mistério. Garden Falls. Garden Falls se trata de um crossover com The Over the Garden Wall, onde Mabel se encontra com esse carinha aí, que eu não vou arriscar falar o nome, porque vale que eu falo errado de novo. Então, Mabel se encontra com esse carinha aí na floresta, e nessa versão, Greg saiu da floresta há muito tempo, mas esse carinha que novamente não sei o nome, ficou para trás porque não poderia sair. E aparentemente, nessa versão da história, Greg vai seguindo junto com Dipper. Smell Like Death, crossover com Danny Phantom. Mano, esse acho que ficava louco, hein? Onde o Robbie se encontra com Danny e daí se desenvolve a história. Amnesia Extend, história onde Stan não recupera a memória e Ford decide cuidar dele para sempre, onde Stan não tem a mínima ideia de quem são seus sobrinhos e muito menos seu irmão. Essa versão eu achei bem triste, mano.
Amnesiac Bill. Ao invés de ser destruído na mente de Stan, Bill perde apenas sua memória, e a única pessoa de quem se lembra é de Mabel. Então ele vai atrás dela, e quando a encontra, Mabel começa a inventar memórias falsas e contar pra ele, o que faz com que ele se torne do bem. Interessante. Essa coisa do vilão mudar de lado me lembrou o Lich do Hora de Aventura. Human Cypher. Nessa versão, Bill seria um humano, com corpo físico dele mesmo sem estar assumindo o controle de ninguém. Zero Gravity. Bill e Will, que é uma versão oposta do Bill, que seria um Bill triste e com a cor azul, e também medroso, são gêmeos com uma vida miserável. E nessa história eu vou dar uma amenizada por causa que ela é um tanto pesada, então se você quiser saber mais dela, você pode procurar a fundo. Mas em resumo, ambos vão para Gravity Falls atrás dos diários, e encontram um, e a partir disso várias pessoas começam a cruzar seu caminho, inclusive Dipper e Mabel. Blinded. Dipper faz parte da Sociedade do Olho Cego, onde conhece Bill, e faz um trato, mas como sempre, Bill não cumpre sua parte. Deep Forge. Dipper encontra um livro estranho na biblioteca, que se comunica com ele, semelhante aos diários de Forge. Jumanji Falls. Há muito tempo os irmãos Stan e Forge encontraram um jogo chamado Jumanji, mas quando jogaram, Forge foi sugado pelo portal. Anos depois, os gêmeos Mabel e Dipper encontraram esse jogo e libertaram Forge. Gold Cypher. Tá, esse é bem estranho. Depois do Estranhagedon, Bill não morreu. Sua alma ficou presa dentro de uma estátua, só podendo sair por meio de um contrato mágico. Bill se viu obrigado a invadir a mente de uma cabra, para assim ficar de olho na família Pines, e assim obter mais informações para que em seu próximo Estranhagedon não haja falhas. É bem estranho, mas acho que dava pra acontecer no desenho. Broken Glass. Mabel e Dipper são colegiais, que não foram muito bem nos estudos, e estão a ponto de serem reprovados no último ano de ensino médio, a não ser que desperdicem seu verão inteiro em um curso de recuperação. Isso acontecendo junto com a dupla de gêmeos, Bill e Will Shipper. Cypher. World of Mystery. Dipper Pines é um garoto triste e isolado, que divide uma casa simples com sua mãe, em uma vila isolada chamada Gravity Falls. Ele foi também a última pessoa a ver a sua irmã gêmea, Mabel Pines, antes que ela desaparecesse há 9 anos atrás enquanto eles brincavam numa floresta. Creep Falls. Essa é outra daquelas histórias bem pesadas. A cidade de Gravity Falls foi completamente destruída em um massacre no século XII, e está inabitada desde então, sendo vista por todos como uma cidade fantasma, que por isso é mal colocada no mapa, rodeada por uma floresta de árvores secas e mórbidas, um lugar onde nenhuma alma sã desejaria ficar. O lugar, apesar de ninguém saber, possui sim alguns habitantes secretos. Não são uma família, muito menos amigos, apenas pessoas sem coração que cometem várias atrocidades ao comando do dono dessa cidade, um fantasma, um verdadeiro demônio, conhecido apenas como Chip Cypher. E agora eu vou também comentar um pouco sobre a que eu acho mais interessante. Reverse Falls. No Reverse Falls é como se os personagens também trocassem de lugar, só que em vez de ser na sua versão adulta, como a que eu já falei anteriormente, é como se eles trocassem de lugar com o antagonista. Então nesse caso, Dipper e Mabel viram Dipper e Mabel Gleeful, Gideon vira Gideon Pines, e Pacifica Southwest em vez de Northwest, onde Gideon e Pacifica são os protagonistas e Dipper e Mabel são os antagonistas, tendo Mabel gostando de Gideon e Dipper gostando de Pacifica, só que Pacifica e Gideon não gostam dos dois. É como se realmente invertesse a história, e por isso é que eu acho mais interessante. Então, agora o último aviso do vídeo. Muitos dos resumos que eu peguei vieram desse site, e eu falei no vídeo lendo desse site. Talvez por isso tenha ficado um pouco estranho, porque eu realmente estava lendo. Enquanto eu estava pesquisando para fazer esse vídeo, eu vi que outros youtubers também já tinham feito vídeo sobre esse tema, e também pegaram desse mesmo site, e leram da mesma forma. Então pode acontecer de alguns resumos, como por exemplo o do Mystery Trill, a gente falar exatamente a mesma coisa, mas é por causa que a fonte é a mesma. E eu só queria esclarecer isso para não ter gente comentando: ah, você copiou de tal canal, sei lá o que e tal. Não, é porque simplesmente usamos a mesma fonte. Então, é isso. E se tiver mais universos de Gravity Falls que surgirem ao longo do tempo, ou mais alguns que também sejam famosos que eu não falei, comentem aí nos comentários que eu faço um próximo vídeo falando sobre eles também. Eu não pretendia fazer uma parte 2 porque eu queria fazer tudo num vídeo só e é isso, mas se for necessário eu faço uma parte 2. Eu também vou deixar o nome de todos os universos que eu citei e com o nome dos criadores se eu encontrar do lado deles. Lembrando que esses universos não são parte da história oficial, foram criados por fãs, e esses que eu citei foram que ficaram muito famosos. Acredito eu que os principais mais famosos são Gravity Rises e Reverse Falls. Então, agora sim, é isso. Obrigado por ter assistido o vídeo, eu espero que você tenha gostado, até a próxima e tchau!